Olá, boa noite. Começa aqui mais um Jogo do Poder, o seu programa de entrevistas que a CNT transmite todas as quartas-feiras à noite, nesse horário. Hoje nós vamos fazer um programa um pouco diferente. Vamos ter 2 entrevistados e aqui 2 entrevistadores, como é habitual. Um dos nossos entrevistados é o presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal, Reinaldo de Almeida César. O outro é Luiz Fernando de Lázari, que é ex-secretário de Segurança do Paraná, foi secretário de Segurança ao longo dos 2 últimos governos. Participa também conosco o colega Luiz Carlos da Rocha, jornalista da CNT do Paraná. Boa noite para vocês todos. Boa noite. Boa noite. Delegado, presidente, não sei como lhe chamar aqui nesse programa, vou chamar de presidente. Os delegados da Polícia Federal, eles ensaiam uma greve, uma paralisação por reivindicações salariais. Vai ter greve ou não vai ter greve? Olha, primeiramente quero registrar que é uma satisfação enorme poder participar aqui, sobretudo pela presença também aqui do meu amigo De Lázari, que foi tão brilhantemente secretário de Segurança do meu estado natal, do Paraná. E respondendo objetivamente a sua pergunta, Alon, quero dizer o seguinte. Primeira coisa, os delegados de Polícia Federal têm uma responsabilidade. São historicamente o garante da segurança pública da União. Não há tradição de movimento paredista, de movimento grevista por parte dos delegados da Polícia Federal. Por outro lado, há que se dizer com muita clareza que hoje há um sentimento de perplexidade, de indignação pelo desprezo, pelo menoscabo que o governo federal tem dedicado à categoria dos delegados e à própria Polícia Federal. Eu digo isso porque nós estamos numa negociação salarial desde outubro do ano passado. E que não tem nenhum viés corporativo, porque a tabela que foi apresentada por uma discussão, por uma negociação salarial, ela é uma tabela oficial, acolhida pela Polícia Federal, com estudo de impacto orçamentário, passou naturalmente pelo crivo, pela análise acurada do Ministério da Justiça, foi submetida ao Ministério do Planejamento por um aviso ministerial do Ministro da Justiça, e desde outubro do ano passado nós estamos discutindo essa tabela, e o Ministério do Planejamento e o Governo Federal não nos dizem objetivamente nada, nenhuma contraproposta, nada de concreto. Qual que é o salário médio, o salário inicial, qualquer um desses 2 valores, se eu pudesse informar, de um delegado da Polícia Federal? Um delegado da Polícia Federal, em valores brutos, recebe no início da carreira em torno de R$13 mil e no final de carreira, depois de cumprir a longa jornada funcional, aproximadamente R$19 mil. Mas não é um salário bom aí, vis-à-vis o salário do funcionalismo? Os senhores não acham que é um salário razoável? Precisaria haver esse índice de reajuste, que é um índice de reajuste bem acima da inflação? Olha, eu preciso pontuar isso para dizer com muita ênfase o seguinte. Há 3 núcleos de servidores públicos que devem ser muito bem remunerados. São as carreiras de Estado, né? Não somente isso, mas a magistratura, o Ministério Público e o delegado de polícia. Por quê? Porque são funções inerentes à atividade do Estado, da estrutura do Estado, que não são possíveis de serem substituídos, de serem terceirizados. Ninguém pode imaginar contratar um juiz, um magistrado, contratar um delegado para exercer a função de polícia judiciária. Então, esse é um primeiro aspecto. Segundo aspecto, os delegados da Polícia Federal pedem muito pouco. Pedem condição de trabalho, uma remuneração digna, uma carreira sólida, uma perspectiva de aposentadoria justa e merecida. E qual que seria o reajuste que seria satisfatório para que esse movimento tivesse aí um desfecho pacífico, digamos assim? Importante a tua pergunta, porque ela me permite dizer o seguinte. O último ato de gestão do Executivo Federal que contemplou a Polícia Federal com um reajuste de subsídios, que é a nossa remuneração, assim chamada de subsídios, foi em agosto de 2007. Já se vão, portanto, 3 anos. Segundo, há algumas carreiras vamos dizer, deste rol de carreiras típicas de Estado, que hoje percebem uma remuneração inicial maior que a do delegado. A exemplo do procurador do Banco Central, advogado público, advogado da União, o defensor público da União. Então, sem desmerecer essas carreiras e os integrantes dessas carreiras, mas é importante dizer o seguinte, que não faz nenhum sentido que um delegado de Polícia Federal, com a amplitude, com a complexidade das atribuições do cargo, perceba menos do que essas carreiras. Quer dizer, isso é uma coisa importante também de ser dito. Agora, me diga uma coisa, o delegado de Polícia Federal, ele se desloca muito pelo território nacional. O delegado, ele não tem, a carreira dele toda centrada num determinado local. Há muita mudança, Que tipo de benefício o delegado recebe por esse caráter, por essa circunstância da carreira? A rigor, nenhum. A
atividade policial federal e do delegado de Polícia Federal significa exatamente isso, a possibilidade de se trabalhar em qualquer ponto do território nacional, considerando as missões constitucionais da Polícia Federal. Agora, é evidente que quando há um deslocamento por necessidade de serviço, se ele é eventual, há, obviamente, as diárias, a despesa de deslocamento. Se ele é permanente, que há necessidade do delegado fixar residência, domicílio em outra localidade, ele pode, não necessariamente isso ocorrerá, mas ele pode receber um auxílio de custo apenas e tão somente para esse deslocamento, para essa mudança. Mas eu queria só resgatar um instantinho, Alon, que você colocou antes, para dizer também o seguinte, que a indignação, a perplexidade dos delegados hoje é não só por esse desprezo, esse descaso do governo federal, mas também pelo seguinte, porque o governo federal, em tantos momentos, usou a imagem positiva da Polícia Federal, que conquistou um elevado, alto índice de credibilidade e confiança da sociedade brasileira. Em momentos, inclusive, de crises institucionais, crises políticas, o governo usou a atuação da Polícia Federal para dizer assim, olha, está tudo bem com as instituições, as instâncias de controle estão funcionando, a Polícia Federal está funcionando. E pela primeira vez na história, na última eleição em 2006, a Polícia Federal entrou no processo eleitoral. Entra sempre, porque faz a Polícia Judiciária Eleitoral, mas entrou de uma forma diferente, entrou no horário eleitoral da campanha eleitoral. Então, isso mostra o seguinte, que por um lado o governo usa a imagem positiva da Polícia Federal como um exemplo de gestão de êxito na administração pública federal, no Executivo Federal, e de outra parte, quer dizer, despreza absolutamente os delegados da Polícia Federal e a própria Polícia Federal. Eu vejo essa questão salarial, quando ela é discutida com viés corporativo, como um problema para o país, porque nós temos diversas carreiras importantes, a Polícia Federal é uma, mas o que a gente percebe é que, às vezes, a força institucional, a repercussão dessa força institucional faz com que algumas carreiras tenham mais garantias ou melhores salários do que outras. Por exemplo, eu vejo, falando da questão do Estado do Paraná, a diferença que existe entre o salário de alguns servidores do Estado, como, por exemplo, promotores, juízes, que têm os seus vencimentos fixados com base no vencimento do ministro Supremo, e comparo isso com um professor universitário. Às vezes um cientista com formação até no exterior, com doutorado, com PhD, que ganha, às vezes, 1/3 do que ganha um profissional da área do direito, ou da área, enfim, da polícia, enfim. Essas distorções salariais que vêm em decorrência de um processo histórico, de forças institucionais, de forças corporativas, eu acho que não é saudável para o Estado. Por isso que eu acho que um projeto que seria interessante de se trabalhar para o futuro, né, uma discussão pós-eleição, sem dúvida nenhuma, era estabelecer um padrão de igualdade entre as carreiras de nível superior. Eu acho que um médico do Estado tem que ganhar tanto quanto um delegado, quanto um promotor e quanto um juiz. E eu vejo que não é isso que acontece hoje no país. Aproveitando aí a sua experiência como secretário de Segurança do Paraná, queria lhe perguntar a opinião sobre esse projeto, essa proposta de emenda à Constituição que tramita no Congresso Nacional para estabelecer, para padronizar, isso que o senhor está falando de padronização, os salários das polícias militares. O senhor está de acordo com isso? Eu acho irreal. PEC 300, né? Isso, PEC 300. Eu acho absolutamente irreal. Ele foge da realidade do país. Nós temos diferenças econômicas entre os estados e quem paga o salário são as unidades federativas, são os estados. E você não pode comparar o orçamento de um estado como São Paulo, como o Paraná, com o orçamento de outros estados que não têm a mesma capacidade econômica, com a mesma, eu diria, margem. Veja, essa questão ela pode ser explicada de uma seguinte forma. O orçamento do estado é um bolo que a gente divide em fatias. Cada instituição, cada servidor ou cada categoria tem a sua fatia. Esse bolo não cresce. O fermento do crescimento desse bolo são políticas econômicas que se derem certo, senão ele não cresce. Então você não pode falar em aumento salarial de forma igual em todos os estados sem que você tenha recurso para isso. Eu acho um discurso demagógico, acho que um discurso de véspera de eleição. Não vai resolver o problema da péssima remuneração que existe hoje nas polícias estaduais. Agora, qual seria então a saída? Porque ou há uma padronização determinada por lei, ou então cada categoria profissional dentro do serviço público vai conseguir os benefícios e os reajustes de acordo com a sua força. E é evidente que
os delegados da Polícia Federal têm mais força do que outras Mas é que são duas categorias. discussões. Uma discussão é o salário que o Estado pode pagar para suas polícias. Cada Estado tem uma realidade. E eu acho que dentro da realidade do Estado, essas categorias de nível superior devem ganhar a mesma coisa. Um médico, um professor universitário, um policial, um procurador do Estado, um promotor de justiça tem que ganhar a mesma coisa, porque eles têm a mesma formação, normalmente, com as suas respectivas particularidades. Em relação à União, eu acho que, como bem colocou o meu colega o Reinaldo, eu acho que você tem que criar um padrão. Não é possível que um advogado da União ganhe mais que um delegado da Polícia Federal e nem que um procurador ganhe mais do que o delegado. Eu acho que tem que se nivelar os vencimentos. Esta é a proposta que eu acho que seria adequada. Não discutir esta ou aquela instituição, esta ou aquela remuneração, porque daí fica um discurso corporativo. Agora, nós estamos aqui no debate sobre remuneração e sempre, claro que remunerar de uma maneira digna é absolutamente justo. Quer dizer, todo profissional deve ter aí as condições para sustentar sua família, para ter um padrão de vida que permita a ele desempenhar sua função de uma maneira correta. Mas a dúvida, por outro lado, é se esse setor da segurança pública está prestando a contrapartida à sociedade pelos recursos que recebe, porque a segurança pública, nós temos visto aí na campanha eleitoral, é uma grave preocupação em todo o país, não apenas no âmbito estadual, que é onde a Constituição diz que a coisa tem que ser resolvida, mas também agora no âmbito federal. Inclusive tem aí uma proposta de criar um Ministério da Segurança Pública. Será que nós que eu digo, o país não está discutindo demais como remunerar e a maneira de bem remunerar os servidores na área da segurança pública e a população não está conseguindo enxergar a contrapartida que ela vai receber por essa remuneração? Depende de como você enxerga a segurança pública. Sua pergunta é ótima. Para a gente saber se os nossos mecanismos de segurança estão funcionando bem, se as polícias civis, estaduais, né, civis e militares e a Polícia Federal estão funcionando bem. Eu digo para você o seguinte, é só você comparar nos últimos 8 anos o nosso número de criminosos que estavam presos há 8 anos atrás e que estão presos hoje. A nossa população carcerária aumentou e muito. Sem dúvida nenhuma que nos últimos 8 anos, ou até posso dizer mais, até nos últimos 10 anos, a Polícia Federal teve um salto de qualidade indiscutível. Hoje é uma referência como instituição séria, como instituição que presta um relevante serviço para a sociedade brasileira, indiscutível. Isso, inclusive, é fruto de pesquisa e de objeto até de pesquisas públicas que são reveladas. As polícias estaduais, salvo algumas exceções, melhoraram muito, ganharam vencimentos melhores, ganharam equipamentos e a produção aumentou muito, sem dúvida nenhuma. Agora, depende de como se enxerga a segurança. Segurança não é só polícia, tem outras situações. Eu vou continuar com essa discussão no próximo bloco, mas agora nós vamos para o primeiro intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o Jogo do Poder. De volta com o segundo bloco do Jogo do Poder, hoje fazendo um programa um pouco diferente, um programa especial sobre segurança pública, com 2 entrevistados e 2 entrevistadores. Participa como entrevistado o Reinaldo de Almeida César, que é presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal, o Luiz Fernando de Lázari, que é ex-secretário de Segurança do Estado do Paraná, e também aqui como nosso entrevistador, o Luiz Carlos da Rocha, que é colega da CNT do Paraná. Nós íamos discutindo a necessidade de bem remunerar os servidores públicos na área da segurança e eu coloquei a questão se a população está recebendo em troca o serviço adequado nessa esfera da segurança. Eu só queria pegar uma carona nessa questão para dizer o seguinte, se tem um discurso fácil para você fazer no Brasil hoje, é na área de segurança pública e na área da saúde. Qualquer município do Brasil que você for hoje, for para a oposição, você pode falar mal da segurança pública e falar mal da saúde. E da segurança pública com agravante, porque se você pegar os jornais do dia, entrar na internet, pegar lá do Pará até o Rio Grande do Sul, se você abre a página policial, não tem jeito. Né? Matéria-prima não falta, né? Não tem, é uma coisa impressionante, né? E isso não quer dizer que o Estado não esteja fazendo investimento na área de segurança e tal. É que, hoje eu comentava com os colegas o seguinte, você entra na internet e verifica lá, apreensão de droga no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Duvido que você entre na internet e vá de estado em estado, que você não encontre
algum tipo de apreensão de drogas. Mas se existe divulgação é porque existe o problema. Lógico. O jornalista ele não inventa a notícia Lógico. acontece e ele veicula. Por isso que eu queria perguntar ao nosso presidente aqui da DPF, será que o Estado está prestando essa contrapartida à população pelos recursos que a população paga nos impostos e está atendendo essa demanda que é das pessoas e das famílias? Porque todo mundo tem filho, filha, irmão, pai, mãe, e fica preocupado com essa situação, né? Olha, esse problema é uma situação evidente, né? Vejam, por exemplo, a elevação do consumo de droga barata, do crack, por exemplo, que assola hoje a classe média. Já chegou às portas da classe média. Eu posso falar um pouco sobre a minha experiência funcional, a minha vivência funcional da Polícia Federal. E aí eu posso me ufanar, fazer que a Polícia Federal efetivamente cumpra a sua missão constitucional, realiza com dedicação, com zelo, com denodo as suas atribuições, a sua missão constitucional, esse amplo plexo de atribuições, esse amplo espectro de atribuições que de tempos em tempos foi alargado, inclusive, em relação à Polícia Federal. Mas nós estamos presentes em todo o território nacional, cumprindo não só a atividade de polícia judiciária, atividade investigativa, fazendo uma boa coleta de provas, uma custódia de provas para que haja também. Eu sempre digo o seguinte, uma boa investigação, um bom inquérito policial seguramente vai resultar numa boa sentença penal condenatória ou de absolvição. Mas se nós tivermos um trabalho irmanado da Polícia Judiciária com o Ministério Público, isso permite ao magistrado a segurança bem instruído, de uma boa instrução criminal, de uma boa sentença. Por outro lado, a Polícia Federal tem a parte da Polícia Administrativa, emissão de passaportes, controle de estrangeiros, controle do tráfico de pessoas indo ou vindo do exterior, enfim, toda essa gama de atividades da Polícia Federal é reconhecida pela Polícia Federal, pela sociedade brasileira, como que a Polícia Federal está prestando um serviço de excelência, de qualidade, com eficácia, com eficiência. Isso, qualquer pesquisa de opinião pública vai demonstrar claramente isso. Não obstante, como já disse um atento ministro da Justiça, a complexidade dos assuntos do Ministério da Justiça e da Polícia Federal é enorme, porque vai da tanga à toga e do cartório ao cartel. Então, eu sou a favor de separar isso, de criar um Ministério da Segurança e deixar o Ministério da Justiça cuidando das questões da justiça propriamente dita? Olha, não sei se é apenas e tão somente dizer da necessidade de criação de uma unidade específica, de uma pasta ministerial específica, que é preciso ver qual é o desenho dessa pasta ministerial, quais seriam as suas atribuições, quer dizer, como ficaria a situação do Ministério da Justiça. Mas em tese, é uma boa proposta. A pergunta é mais filosófica, eu vou explicar melhor. Como é que o senhor acha que dá para o governo federal, e a pergunta também é extensiva ao nosso outro entrevistado, como é que o governo federal deveria interferir mais, deveria intervir mais nessa esfera da segurança? Porque o que a gente tem visto é mais ou menos assim, como é uma atribuição do Estado, o problema é grave, mas acaba não desgastando politicamente o presidente da República. Então o presidente da República vai rolando ali com a barriga. Tem ali a Força Nacional de Segurança, quando a coisa aperta ele manda a Força Nacional de Segurança, mas não se vê uma ação efetiva do governo federal nessa esfera. Como é que seria a fórmula adequada para que o governo federal entrasse na área da segurança, na esfera do combate ao crime organizado de uma maneira mais efetiva? O que de prático deveria ser feito? Isso nunca foi tão importante como está sendo agora. Se você pegar os índices, né, o Paraná tem isso, os índices de crime nos grandes centros, né, os crimes de homicídio, por exemplo, são quase que majoritariamente relacionados com o problema da droga. Mas eu acho o seguinte, eu vinha falando para vocês da questão de como é que se encara a segurança pública, quer dizer, se está prestando um bom serviço ou não. Então você pega o rendimento do trabalho policial, porque para dizer se uma instituição está funcionando ou não, você tem que pegar estatisticamente o que ela está fazendo. Você percebe que existe combate ao tráfico de drogas, existe as nossas cadeias penitenciárias superlotadas. Mas tem muita droga ainda. Não, mas veja bem, né? eu acho que daí essa visão do rendimento do trabalho policial, tem muita droga no mundo todo, ela tem que ser medida de alguma maneira. Estatisticamente, como é que você mede? Se a polícia está trabalhando, se o rendimento é positivo, se as prisões estão acontecendo. Agora, a segurança pública não é só isso. Nós estamos falando de um país onde a taxa de desemprego de jovens em 16 a 20 anos cresceu nos últimos 10 anos 20%. Num país que a faixa de desemprego de 21 a 29 anos cresceu nos últimos 10 anos 11%. Então nós temos uma gama, um exército de pessoas da faixa etária em que são
propícios para ingressarem nos exércitos. Dizer, ou vai entrar no mercado de trabalho ou vai entrar no crime. No crime. E essas pessoas desempregadas que estão vindo desta geração, né, sem oportunidade, sem um nível de escolaridade adequado, sem opção de lazer, de esporte, de cultura, estão sendo facilmente cooptadas pelo crime, principalmente pela ingestão da droga, principalmente pela ingestão da droga crack. Eu te dou um número, no Paraná, no ano de 2004, por exemplo, nós apreendemos 114 mil pedras de crack. Nós estamos fechando os dados de 2009 agora, com quase 2 milhões de pedras de cracks apreendidas. Esse é 20 vezes mais em 6 anos, em 7 anos, do que no período passado. Então, veja, o problema social, o problema relacionado ao consumo de drogas, são questões de segurança pública. Então você não pode, quando você analisa uma instituição, ou se ela merece ou não merece o salário, analisar simplesmente o rendimento dela, mas a conjuntura. O contexto em que ela trabalha. A segurança pública não é só a polícia, e não é mesmo. Essa história do desemprego gerar criminalidade, gera mesmo. A falta de educação gerar criminalidade, gera mesmo. A falta de cultura, isso são problemas estruturais do Estado. E eu acho que essa visão não adianta. Você pode pagar 30 mil reais para o delegado da Polícia Federal, triplicar o contingente da Polícia Federal, dobrar o contingente das polícias militares do Brasil, triplicar o da Polícia Civil, e os problemas vão continuar, porque não se resolve segurança pública simplesmente com enfrentamento. Existem uma série de fatores que precisam se somar a essas ações do Estado. Ações sociais, ações que mudem uma estrutura, inclusive cultural, às vezes de uma determinada região. A questão, por exemplo, de Foz do Iguaçu. As pessoas lá estão acostumadas a viver do contrabando e do tráfico de drogas e de armas. Se você combater efetivamente o tráfico de drogas, o tráfico de armas e o contrabando, o que você vai fazer com aquelas pessoas? Como é que elas vão sobreviver? Elas vão começar a querer roubar e vão morrer nessa luta do roubo com a polícia ou com o próprio criminoso. Olha, eu queria fazer algumas observações aí, e em alguns momentos até respeitosamente discordar do meu amigo Luiz Fernando de Lázari. É o seguinte, a Constituição Federal, que é o nascedor do Estado, diz claramente no artigo 144 o seguinte: a segurança pública é um dever do Estado, é um direito de todos, mas é também uma responsabilidade de todos. Então é evidente que o enfrentamento das questões da segurança pública é uma tarefa que toca a todos, não é? Agora, o Estado tem um papel preponderante nisso, porque é só o Estado que pode ter a força pública, capacidade do constrangimento da prisão, das ações, né, de repressão, é o Estado. Teoricamente, ele tem um monopólio da repressão. Por isso é que eu disse da importância... Por isso que teoricamente, né? Por isso é que eu disse da importância, da relevância dos profissionais de segurança pública. E o que eu me permito discordar respeitosamente do Dr. de Lázari é o seguinte: eu acho que o profissional de segurança pública deve ser, sim, bem remunerado, ter uma condição de trabalho, uma carreira digna, porque se você tiver uma boa remuneração para o profissional de segurança pública, der a ele uma garantia de que ele vai ter uma carreira sólida, que ele vai ter a aposentadoria, quer dizer, em condição de fruir essa justa e merecida aposentadoria na tranquilidade da sua família. Se você tiver a cultura de valores importantes, de deontologia dentro da instituição policial, se você tiver uma corregedoria forte, seguramente você vai ter instituições policiais fortes. A Polícia Federal é o sucesso que é institucionalmente, não é porque é a Polícia Federal apenas, ela é uma força policial, ela é uma polícia civil da União. Por que ela é assim? Porque historicamente nós trabalhamos com isso, com concursos regulares, com recrutamento de pessoas qualificadas, vocacionadas para a atividade policial, com uma boa remuneração, com uma corregedoria forte, independente, altiva. Porque também eu quero dizer o seguinte, rapidamente, para concluir esse raciocínio. A questão da remuneração do profissional de segurança pública, ela não tem um viés corporativo, ela é de interesse público. Na medida em que você, pagando bem o profissional de segurança pública, você pode exigir dele correção, retidão de conduta, cria no ambiente da instituição uma cultura da não leniência com o colega que eventualmente desvia da conduta, justamente pela boa remuneração que é ofertada. E eu rechaço sempre com muita veemência essa pecha, esse label, esse selo do corporativismo, dizendo o seguinte: eu só aceito essa ideia do corporativismo para os delegados da Polícia Federal
Se for corporativismo, das corporações de ofício, do final da Idade Média, quando os artesãos se reuniam para lutar contra o jugo do patriciado, para produzir um bom produto, ter um bom valor de mercado, aí sim, em outro aspecto não. Não, mas eu acho que você não discordou de mim, porque em momento nenhum eu fui contra pagamento. Eu só vou pedir do senhor que a gente vá para o nosso segundo intervalo. Tá. Nós vamos continuar nesse assunto, voltamos daqui a pouquinho com o Jogo do Poder. De volta com o terceiro bloco do Jogo do Poder, apresentando hoje um debate sobre segurança pública. Temos aqui o presidente da Associação de Delegados da Polícia Federal, Reinaldo de Almeida César, e temos também o ex-secretário de Segurança do Estado do Paraná, Luiz Fernando de Lázari. Participa do nosso debate como entrevistador, o colega Luiz Carlos da Rocha, da CNT do Paraná. Mas eu interrompi aí no nosso último bloco. Gostaria que continuasse aí com a sua manifestação a respeito dessa discussão da remuneração e do serviço na segurança pública. Não, talvez eu não tenha colocado muito rapidamente, e o doutor Reinaldo tenha interpretado mal. Eu não disse que ser bem remunerado ou mal remunerado não interfere na qualidade do trabalho. Pelo contrário, eu acho que toda pessoa deve ser bem remunerada, toda a categoria deve ser bem remunerada, e isso sim tem relação com a qualidade do trabalho. Eu só disse que não adianta você aumentar o efetivo policial, aumentar o salário policial, achando que com isso vai se resolver, aumentar, enfim, os investimentos em segurança pública, achando que com isso você vai resolver o problema da segurança pública. A visão, para mim, é mais sistêmica, é muito maior do que uma política de investimentos nas instituições, de melhoria das instituições. A sensação que eu acho que a população tem, Alan, é o seguinte: a quantidade de droga que vem sendo apreendida cada vez é maior, né? Eu não sei se é porque se produz mais drogas ou se a polícia, né, vem trabalhando mais. Talvez vem as duas produzindo coisas, mais. né? Talvez e as duas coisas. E a própria demanda. Eu queria fazer uma pergunta para você, o seguinte: em relação a essa questão da droga, isso tem solução? Quer dizer, essa proibição, do jeito que ela está posta, né, é uma batalha que a impressão que dá é que você vai ter que fazer mais investimentos e não vai chegar a lugar nenhum. O que se pode criar, fazer de diferente para amenizar esse problema? A tua pergunta é importante porque ela nos permite voltar um pouquinho numa pergunta, numa provocação, no melhor sentido da palavra, que o Alon fez há instantes atrás, sobre o que é preciso fazer da parte do governo federal em relação aos governos estaduais, para que não fique também esse jogo de empurra na responsabilidade da segurança pública. Então, vejam só, não estou aqui pelo Ministério da Justiça, mas preciso fazer um registro. O governo federal trabalhou fortemente em alguns programas específicos, PRONASSE, a Conferência de Segurança Pública, e eu concordo com o doutor De Lázari quando diz que o problema do enfrentamento das questões de segurança pública não é apenas e tão somente as instituições policiais, as forças policiais, as instâncias de poder do Estado no tocante à segurança pública. É evidente que, em paralelo, você precisa ter uma série de políticas públicas na área da educação, na área do saneamento básico, da saúde, da iluminação pública, das benfeitorias, enfim, tudo isso é relevante e importante. Agora, da parte do governo federal, em relação aos estados, às unidades federadas, é importante destacar o seguinte: cada qual tem competências muito bem definidas pela Constituição Federal. Então, o que não pode haver são medidas de intervenção, né? Isso fere, obviamente, o princípio federativo. Por outro lado, não pode ficar um distanciamento. Então, o que é altamente recomendável, vivamente recomendável? Que haja uma integração das forças policiais. Que as forças policiais da União, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, possam conversar no melhor nível de entendimento com as forças estaduais. Eu até registro com muita satisfação que no Paraná isso aconteceu, com a reunião que o próprio governador Requião promovia às terças-feiras pela manhã, o entendimento que o doutor De Lázari, à época secretário, tinha com as forças estaduais. E digo mais, por exemplo, as Forças Armadas, que não têm um papel primário na questão de segurança pública, podem contribuir muito, por exemplo, no nível de inteligência, com a produção de conhecimento, troca de informações. Então, a questão pontual de drogas, por exemplo, ninguém vai resolver sozinho. Se não tiver uma integração, uma união de esforços, a Polícia Federal com suas competências, sua missão constitucional do combate ao narcotráfico, a questão da fronteira, uma integração com as forças estaduais, seguramente isso avança e muito. As experiências que nós temos
de constituição de salas de situação, de entendimentos francos, diretos entre as forças federais e as forças estaduais, seguramente resulta em benefício para a população. Mas eu queria voltar aqui à pergunta do Rocha. Há algo a fazer na questão da droga além da repressão? O que eu posso te dizer com muita clareza de quem exerceu a função de secretário de Segurança durante 7 anos num estado que, notadamente, é um estado onde tem a nossa região, né, de fronteira é preocupante, que eu acho que a forma como é feito o combate hoje, ela não está dando certo. Não é no Brasil, não é no Paraná, é no mundo todo. O que a gente percebe, e essa visão que a gente tem que ter quando a gente fala de droga, é que a droga existe porque tem consumidor, senão ela não existiria. Então, a primeira discussão que tem que se ter é a respeito do consumidor. Quem é o consumidor? São as pessoas, não é? São os nossos familiares, os nossos vizinhos, as pessoas que moram na mesma cidade. Tem essa crise no México, claro, essa conflagração na fronteira do México com os Estados Unidos, e o governo americano reconheceu que se o consumidor americano não tivesse essa magnífica demanda por droga, provavelmente a situação do México seria melhor. Muitas vezes a mesma pessoa que reclama que foi assaltada por que eles chamam de noiado, né, na esquina, porque estava querendo comprar droga, precisava roubar para comprar a droga, é a mesma pessoa que às vezes conhece pessoas do seu círculo social que consome droga socialmente, e que aceitam, né, isso lá no seu convívio social numa boa. Na rua, com a pessoa, enfim, com o pobre, com aquele que está desempregado, aí não, é repulsa, aí o Estado tem que trancar e deixar aquela pessoa apodrecer, porque ela não pode conviver. Olha, então, essa é a primeira discussão. A segunda é o seguinte, discutir os mecanismos que existem hoje para combate ao tráfico de drogas. Na minha opinião, eles não funcionam. A gente percebe isso muito claramente com o número de apreensões. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a gente tem que sempre ressaltar isso, tem feito o maior número de apreensões todo ano. Isso significa que nós estamos melhorando o trabalho policial? Estamos, mas o consumo e o tráfico também estão aumentando. Então, é uma discussão... Tem se dito muito hoje, discutido muito hoje a respeito da discussão da legalização das drogas. Eu acho que nós vamos precisar começar a discutir e enfrentar isso. Não sei se esse é o caminho. Alguns países que adotaram isso no mundo não tiveram talvez um resultado tão satisfatório. Agora, a repressão hoje, da forma como ela é feita, ela não funciona. Agora, como é que vai dizer para um pai de família que vai legalizar a droga, que é algo que, quando consumido, causa um problema real para a família dele? Duas questões. Também tem o seguinte, está se falando aí, de se inventar uma droga sintética contra a droga. É isso, nós vamos chegar a esse ponto? Olha, só queria fazer um pequeno registro antes do que nós estamos conversando aqui, que é o seguinte, os Estados Unidos é o melhor exemplo de que a repressão por si só não funciona. Os Estados Unidos investiu somas astronômicas, por exemplo, na Colômbia, para evitar a produção da cocaína. Né? Trabalhou, quer dizer, no limite do que pôde, e o consumo nos Estados Unidos só faz aumentar. Então, essa é uma constatação. Agora, reforçando aquilo que a gente já conversou aqui, vejam a importância, por exemplo, de políticas públicas, como disse aqui o De Lázari, ao lado de ações efetivas, consistentes na área da segurança pública do enfrentamento. O Dr. Drauzio Varela, que é uma das figuras mais ilustres, mais respeitadas, né, da medicina no Brasil, escreveu um artigo maravilhoso dias atrás, chamando a atenção exatamente para o problema do crack, dizer o seguinte, olha, o crack tem que ser tratado como uma questão de saúde pública, como foi tratado em determinado momento o problema da AIDS. Então, é preciso ter a atuação do Estado firme, decidida na repressão, porque é um detalhe, por exemplo, o Brasil não tem laboratório de produção de refino de cocaína. Então, o que nós temos que fazer é evitar que a cocaína chegue no Brasil. O crack é um subproduto da cocaína. Vamos então agora para o nosso último intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com o quarto e último bloco de Jogo do Poder. De volta com o quarto e último bloco de Jogo do Poder, entrevistando hoje o Reinaldo de Almeida César, que é presidente da Associação de Delegados da Polícia Federal, e o Luiz Fernando De Lázari, que é ex-secretário de Segurança do Estado do Paraná. Participa também conosco o diretor jurídico do Grupo CNT, que também apresenta o Jogo do Poder lá no Paraná, o Luiz Carlos da Rocha. Nós estamos aqui nessa discussão de repressão à droga, desestímulo ao consumo, e de vez em quando tem um certo discurso que funciona mais ou menos assim.
não adianta construir presídio, em vez de construir presídio, tem que construir escola. Não adianta reprimir, tem que ver a questão do consumo. Será que a gente, no discurso, não está abrindo mão da necessária repressão e da distinção que o Estado deve fazer entre quem segue as leis e quem não segue as leis, em função de outras variáveis, em função da variável social, por exemplo? Eu acho que essa não é um discurso só no nosso país, é um discurso no mundo. Hoje, a guerra contra as drogas no mundo ela está perdida. O consumo de drogas no mundo inteiro aumentou. Os Estados Unidos é o estado que mais investe em segurança, inclusive pública, né? E consome boa parte da cocaína produzida no mundo. Há quem diga que em Nova York se cheira 5% da cocaína produzida no mundo. Numa cidade que gasta quase 50 bilhões de dólares por ano com segurança pública. Então, mas ali a segurança pública melhorou, né? Melhorou, mas o consumo de drogas não diminuiu. Por isso que eu digo, quando você está falando com a questão do consumo, é porque o consumidor ele não associa o consumo à repressão, à polícia, ao proibido. O consumo está associado ao prazer que a droga eventualmente lhe dá. E contra isso, não é uma polícia que vai resolver. Então, eu vejo hoje como a questão da droga no mundo como uma questão que precisa ser repensada. Os mecanismos que existem hoje de controle e de repressão à droga não estão funcionando, isso é fato. Alon, eu queria fazer uma rápida intervenção para dizer o seguinte, abstraindo um pouco o problema da droga, que é um problema obviamente sensível, como você disse aqui, o pai de família, todos se preocupam com essa questão, mas tratando de forma genérica. O que aconteceu, quer dizer, nos últimos anos, há um fenômeno, há uma banalização da violência, aumento da criminalidade violenta, aumento também dos crimes econômicos, da corrupção, dos agentes públicos. Então, há todo um caldo, digamos, a ser enfrentado pela estrutura de segurança pública. E o que me parece importante, como já aqui foi dito, que nós tenhamos, quer dizer, políticas públicas ao lado das ações da segurança pública, mas uma outra coisa que é fundamental e é importante dizer. É preciso ter no Brasil a cultura de que as outras instâncias de poder, além da segurança pública, Ministério Público, magistratura, vão funcionar contento. Porque o grande problema também é a famosa questão da impunidade, essa sensação de impunidade. Mas será que a lei também, a legislação do próprio processo penal, ela não ajuda essa impunidade? Ela não é um estímulo à impunidade? Por isso é que o Senado está votando em boa hora a reforma do Código de Processo Penal, o Código de 1941, atualizando, dando mecanismos de vanguarda para que haja a possibilidade de atuação das forças policiais, mas é preciso também, porque é muito fácil. Todos nós aqui, quer dizer, tivemos a oportunidade de viajar algum dia em lazer, em serviço para o exterior, e nós achamos admirável como em outros países funciona a polícia, como a magistratura funciona rapidamente, o Ministério Público na sua esfera de competência. E é preciso que no Brasil isso caminhe. Aqui a ideia da repressão policial ficou de alguma maneira vinculada à ideia da repressão política, que houve aí no período da ditadura, então se criou essa cultura de que, puxa, a repressão policial é uma coisa injusta para a maioria da sociedade. Será que isso não está abrindo espaço para que, em vez de se defender os direitos dos cidadãos, acabe se adotando uma posição mais leniente em relação ao crime, não? Essa é uma boa questão. Quando você lê o artigo 5º da Constituição, você vê que todos os incisos têm um matiz daquele momento histórico da Constituinte, exatamente nisso que falou, numa quadra, num contexto político de reação ao regime de exceção. Então, todas aquelas garantias individuais que estão ali, elas têm um forte componente ideológico. Por quê? Porque é em relação aos processos políticos. Agora, em relação fala-se mais recentemente agora, abandonando aquela ideia de eliminação do inquérito policial e unificação do procedimento, da possibilidade agora, por exemplo, num caso que a Polícia Militar faça a detenção de alguém fumando maconha ou com uma pequena quantidade de cocaína, a Polícia Militar poder instaurar o inquérito e ela mesmo encaminhar aquilo, ao invés de ela levar para a Polícia Civil, na delegacia, essa troca, que é um atraso infernal, uma burocracia que não ajuda em nada. Lá no Paraná, desde 2004, que a Polícia Militar já realiza o termo circunstanciado, que é para crime de menor potencial ofensivo. Sim. Então, quer dizer, é uma prática que não existe no país todo, mas para esse tipo de situação a Polícia Militar atua. Pois é, mas e a questão da constitucionalidade disso?
Ela não está regulamentada constitucionalmente, mas está funcionando. O judiciário aceita, a jurisprudência positiva nesse sentido. A gente não tem enfrentado nenhum grande Eu particularmente acho uma temeridade, mas isso serve seguramente para um outro programa. Porque o senhor acha que dá poder excessivo ali ao policial? É porque eu acho que as missões de cada força policial estão muito bem definidas. A polícia militar tem a sua função repressiva, ostensiva. Ela não está preparada para fazer os atos próprios de uma polícia judiciária que são inerentes à atividade da Polícia Civil. Polícia Civil dos estados e Polícia Civil da União. Mas quebra um pouco aquele ciclo que a gente fala muito de integração. Porque para realizar um termo circunstanciado não precisa ter profundo conhecimento jurídico, nem formação acadêmica. É um termo simples. Do fato. É praticamente um boletim de ocorrência um pouco mais especializado. E quando a gente fala num trabalho de integração, a gente está realmente buscando dividir tarefas ou somar instituições para realizarem tarefas. Então, eu acho que essa postura lá da Polícia Militar do Estado do Paraná, que teve o apoio, lógico, a iniciativa da Secretaria de Segurança, ela foi muito positiva. Houve uma resistência da Polícia Civil no começo, exatamente por essa questão de limitar os espaços constitucionais, né, estabelecidos, atribuições constitucionais de cada uma, mas isso hoje é bem aceito. Não tem Agora, nós estamos chegando aqui no final do programa, eu vou pedir licença para interromper. Queria fazer uma pergunta final para que os nossos dois entrevistados respondessem. À luz aí dessa discussão sobre a relação entre as polícias, não seria então o caso de unificar as polícias civis e militares nos estados? A gestão, eu ia falar disso, da gestão. Pronto, tá vendo? Nós estamos sintonizados. Gestão. O senhor é a favor da unificação? Eu acho que essa é uma discussão que pode ser enfrentada no país. Vejo que o nosso modelo hoje é um modelo superado. Eu acho que as polícias, inclusive, disputam espaços, muitas vezes até com a questão... fugindo, inclusive, da questão institucional, da questão legal, espaços que são ocupados, ou seja, elas realizam as mesmas funções. O Estado gasta em dobro, investe em dobro, prepara as polícias em dobro para realizarem, muitas vezes, o mesmo papel. Então, talvez o nosso modelo possa ser superado por um modelo mais atualizado. E a DPF, o que pensa disso? Dessa possibilidade de unificação das polícias civis e militares? Bom, vou falar a título opinativo, porque, evidentemente, esse é um assunto que interessa ao quadro estadual, né? As polícias civis e militares dos estados, as unidades da federação. Mas, assim, eu acho que esse é um assunto que deve ser enfrentado, como o De Lázari falou aqui, com muita clareza, nesse e em outros tantos fóruns de discussão, mas um bom começo já é uma unidade na formação. Quando nós possibilitarmos, por exemplo, que haja uma integração nas formações, nas academias, isso seguramente já é um bom começo. Muito bem, eu agradeço aqui ao Reinaldo de Almeida César, presidente da Associação de Delegados da Polícia Federal, tomou posse agora em maio, né? Por um mandato de 2 anos, desejando boa sorte aí na sua gestão. Agradeço também ao Luiz Fernando De Lázari, que foi secretário de Segurança do Paraná, por 2 mandatos governamentais, 7 anos. Obrigado também ao Luiz Carlos da Rocha, diretor jurídico da CNT, colega, entrevistador do Jogo do Poder lá no Paraná. E obrigado a você, telespectador, telespectadora, que nos honrou com a sua audiência. O Jogo do Poder volta na próxima semana, quarta-feira à noite, nesse mesmo horário. Muito boa noite e até lá.